Seja você estudante de enfermagem, enfermeiro já formado, técnico de enfermagem até mesmo, concurseiro, concurseira da enfermagem. Assim que você sai da faculdade, você se dispõe a fazer qualquer prova que seja na nossa área, seja para você entrar no hospital, seja para você fazer um concurso público, sempre vai ter um tipo de questão que cai, que é sobre sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem, o tema o qual eu sou especialista e que eu gosto muito de trazer para vocês aqui no canal. Então nessa aula eu separei duas questões super atuais do último mês sobre processo de enfermagem que caíram em concursos públicos e a gente vai discutir e resolver essas questões juntos. Então já clica no botão gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, pega aí o seu café ou chá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Enfermagem Total. Sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem são dois temas que eu gosto de falar muito. Tem uma playlist inteira aqui no canal. Claro que estamos em 2024, esse ano aconteceu o quê? A atualização do processo de enfermagem pelo COFEM. Então, boa parte desses vídeos aqui, infelizmente, já saíram de moda, né? Eles não podem mais ser utilizados, pois a nomenclatura, apesar do processo de enfermagem, a estrutura do processo de enfermagem não ter mudado, a nomenclatura mudou. E isso está causando dúvida em muita gente e está sendo alvo de pegadinhas nos concursos públicos e nas provas, porque a galera estuda um tipo de processo de enfermagem na faculdade, esse ano atualizou, tem muita faculdade que não se atualizou e a galera que se formou já nos anos anteriores, às vezes nem ficou sabendo que mudou a nomenclatura do processo de enfermagem. Então, os concursos públicos, as bancas estão utilizando isso à vontade em cima da galera e muita gente está caindo fora das provas de concurso porque não se atualizaram. E você, a partir de hoje, depois dessa aula, não vai cair mais na pegadinha dessas bancas porque você vai entender essas novas atualizações, o que aconteceram nessas atualizações e, com certeza, na sua próxima prova, tu vai estar de boa acertando tudo que eles mandarem. Mas rapidinho, antes da gente ir para a primeira pergunta, já clica no botão gostei se você não fez isso ainda no início do vídeo e se inscreve, claro, aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, nenhuma aula que eu postar aqui no canal. Vamos para a nossa primeira questão. A questão agora de 2024, da banca da AMAUC, da Prefeitura de Lindóia do Sul, Santa Catarina, a prova para enfermeiro. Tá? Pergunta, parece simples, mas visto essa atualização que aconteceu recentemente, muita gente caiu. Vamos lá. Pergunta, qual a segunda etapa da sistematização da assistência de enfermagem ou em enfermagem? A, implementação. B, coleta de dados ou histórico de enfermagem. C, planejamento. D, avaliação. Ou E, diagnóstico de enfermagem. Bom, basicamente a gente tem aqui todas as etapas, né? São 5 alternativas, então a gente tem 5 etapas, então eles colocaram o nome das 5. Mas qual será que é a segunda? Eu quero que você pause esse vídeo rapidamente, escreva para mim nos comentários, né? Coloca lá questão 1 e coloca a sua resposta. Ah, Fabio, mas e se depois eu ver a resposta que você vai falar na sequência e eu ver que está errada? Eu vou ficar com vergonha? Não tem problema, a gente está aqui para aprender, tá bom? É um canal do YouTube, eu sei que tem esse peso que as pessoas acham que, ai caramba, o que eu escrever aqui é público, mas o canal do YouTube Enfermagem Total é um local de aprendizagem, tá bom? É um local que você tem que se sentir livre para escrever o que você quiser nos comentários, né? No sentido aqui de respostas, errar, porque a gente está aqui para aprender juntos, certo? Então vamos lá, você já escreveu nos comentários aqui qual a sua resposta, eu vou trazer aqui uma outra imagem para a gente poder discutir essa questão. Que é a seguinte, é a imagem que eu sempre trago nas minhas aulas para explicar as etapas do processo de enfermagem. Eu já falei para vocês, inclusive já expliquei, vou até voltar na questão, eu já expliquei para vocês que os concursos públicos provas sempre vão trazer, ou majoritariamente vão escrever, qual as etapas da SAI. SAI não tem etapa, quem tem é processo de enfermagem, mas isso não é motivo de anular a questão, pois isso é uma questão cultural e pelo processo de enfermagem estar dentro da SAI, eles consideram que sim, isso está correto, chamar desta forma, tá bom? Então, eu sei que pode parecer estranho, que você fala, caramba, mas devia ser então cancelada a questão, visto que está errado, se a própria pergunta é errada. Mas é tão grande a quantidade, acho que de 100 provas,
2 vão escrever etapas da SAI, que isso acabou virando uma questão cultural. Tanto que quando alguém fala do meu lado, eu não vejo problema, tá bom? A pessoa tá falando etapas da SAI e etapas do processo, beleza, né? Entendi o que você quis dizer, mas quem tem etapas são o processo de enfermagem e não a SAI, certo? Então, vamos voltar aqui para as etapas do processo de enfermagem. Com essa nova atualização, tá? Pela resolução do COFEN, agora de 2024, a gente tem a primeira etapa sendo a avaliação de enfermagem, que apesar do nome ter mudado, não mudou a característica dela, tá bom? A avaliação de enfermagem continua sendo a anamnese, o exame físico, a coleta de dados, o histórico de enfermagem, né, que era assim chamado antigamente, tá? Continua sendo exatamente isso, só mudou o nome. Segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem, terceira etapa o planejamento, a quarta etapa a implementação e a quinta etapa a evolução de enfermagem. Tá? Elas são etapas cíclicas recorrentes, tá? E se comunicam entre si. Então aqui respondendo a nossa questão, qual a segunda etapa do processo de enfermagem, da sistematização da assistência de enfermagem? A gente tem como resposta correta a alternativa E, que é o diagnóstico de enfermagem. Tá? A implementação é a quarta etapa. A coleta de dados do histórico de enfermagem já não se chama mais assim, tá bom? Hoje em dia se chama avaliação de enfermagem. A gente tem o planejamento, que é a terceira etapa, e a gente tem a avaliação de enfermagem, que é a primeira etapa, mas eu tenho certeza aqui que eles ainda estavam pensando na antiga, que seria, no caso, a quinta etapa. Mas, de qualquer forma, não estaria certo, porque nenhuma das duas seria a segunda etapa. A segunda etapa continua, sempre foi e continua sendo o diagnóstico de enfermagem. E partindo aqui para a nossa segunda questão dessa aula de hoje, uma questão da prova da banca do Instituto ACES, o órgão da Prefeitura de Domingos Martins, no Espírito Santo, a prova para enfermeiro também. Vamos lá, essa já é um pouco mais longa, exige um pouco mais de raciocínio da gente, tá bom? Da mesma forma, quando eu terminar de ler, você já pode pausar, escrever nos comentários qual alternativa você acha que é correta. Se quiser justificar, bem, mas não precisa, tá bom? E aí a gente dá sequência com a resposta correta. Vamos lá. Aquilo que é domínio da disciplina de enfermagem é expresso por meio dos elementos centrais da sua prática. Isso é, os diagnósticos de enfermagem, os resultados do paciente e as intervenções de enfermagem. Considerando que as classificações NANDA, classificação NOC, classificação NIC e CIP são as mais utilizadas em nosso meio, os diagnósticos de enfermagem da NANDA podem ser A, com foco no problema, B, com foco na localização, C, com foco na idade ou D, com foco na prevenção. Basicamente, essa pergunta está nos perguntando, né? Essa questão está nos perguntando quais os tipos de diagnóstico de enfermagem existem segundo a NANDA International. Ponto. Né? Isso é um tema super recorrente que a gente sempre fala. Se você assistir meu canal aqui já tem mais tempo, você vê que direto eu estou trazendo vídeos de sistematização de processo de enfermagem e eu sempre falo dos tipos de diagnósticos de enfermagem que existem. Inclusive, recentemente eu lancei um vídeo aqui no canal sobre a NANDA, nova atualização NANDA 2024-2026, que foi inclusive atualizado aí também esses tipos de diagnósticos. Primeiro vamos analisar a estrutura dessa questão. Veja como eles enrolam você um pouco no início aqui. Eles falam que é do domínio, da disciplina, diagnósticos, resultados de intervenção de enfermagem. Não, tá tudo correto, né? De fato, é correto. E aí eles consideram a NANDA, a NOC, a CIP, a NIC, para no fim te perguntar alguma coisa da NANDA. Acho que eles não precisariam ter entrado, mas você vê que eles fazem isso de fato para você, para sua cabeça ir longe, sendo que é uma questão muito mais simples. Isso poderia ser resumido. Considerando a classificação de enfermagem NANDA, quais os tipos de diagnósticos de enfermagem, né? Ou qual o tipo de diagnóstico de enfermagem que é o correto, né? Que está abaixo. Pronto. Então a gente tem aqui 3 que não são tipos de diagnósticos de enfermagem, segundo a NANDA, e um que é um tipo de diagnóstico. Essa questão aqui, ela de fato pode ser talvez um pouco mais complexa para quem tem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre a NANDA International, mas que não se aprofundou tanto assim. Alguém que ficou no meio termo de só ter aprendido o básico, que já é o suficiente, e tentar se aprofundar, mas não ir tão fundo. A pessoa que está nesse meio termo pode ser que tenha se confundido. Por quê?
Diagnóstico com foco no problema é algo que de fato existe e com foco na prevenção também, mas a gente vai entender qual que é a diferença dos dois e por que um desses está errado lá no final. Mas localização e idade, eles são eixos diagnósticos de enfermagem, tá? Não são tipos diagnósticos. A Nanda International, assim como a CIP, ela é feita por um sistema de 7 eixos, no caso da Nanda até 8 eixos. A CIP, você tem acesso a esses eixos e você vai unindo nomes desses eixos até você criar o seu próprio diagnóstico, a sua própria intervenção e o seu próprio resultado. A Nanda, eles já fazem isso por você, mas existe lá na base, os pesquisadores, a galera que escreveu ali os diagnósticos de enfermagem, eles pegaram os 8 eixos e foram colocando termos diagnósticos desses eixos para montar um diagnóstico já pré-concebido para você. E 2 desses eixos são a localização e a idade do paciente. Então, alguém que já tenha contato com isso, pode ser que seja a primeira vez que você está ouvindo alguém falar de eixo diagnóstico da Nanda. E não tem problema. Isso é uma coisa que os pesquisadores, a galera que faz diagnósticos de enfermagem, cria esses diagnósticos, eles executam isso. Mas você não, porque já vem o livro, não à toa os caras já trazem o livro pré-montadinho para você, com os diagnósticos, com as características definidoras, fatores relacionados, tudo bonitinho. Mas essas duas aqui estão erradas. E eu falei para você que prevenção e problema andam juntas, mas uma dessas está errada. Mas por quê? Porque eu trouxe aqui nesse outro slide, os tipos de diagnósticos de enfermagem segundo a Nanda 2024, que foi lançada esse ano. A gente pode ter diagnósticos com foco no problema, então nós já sabemos que a nossa alternativa A está correta. E a gente tem diagnósticos em potencial. São 2 tipos de diagnósticos que a gente tem: diagnósticos de problema e diagnósticos de potencial. Os diagnósticos de potencial, eles podem ser divididos em 2 classes: os diagnósticos de riscos e de promoção da saúde. Tá? Então, não é prevenção, mas sim promoção da saúde. E aí você pode estar pensando, mas Fábio, prevenção estaria basicamente a ver aqui com os diagnósticos de risco, certo? Exato. A gente diagnostica um risco justamente para a gente prevenir o paciente de ter um problema, ou ter um diagnóstico com foco no problema no futuro. Então é justamente por isso que a gente acaba fazendo esse tipo de diagnóstico de risco. Mas o nome não é esse, o nome é diagnóstico de risco e não diagnóstico de prevenção, tá bom? Então por isso que na nossa alternativa aqui, a alternativa correta é o diagnóstico com foco no problema, alternativa A. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se fez, deixa o like, deixa aqui um comentário com alguma sua questão, se não ficou nada tão claro, se você ficou com alguma dúvida. E se você tem alguma pergunta sobre sistematização da assistência, se você tem alguma outra dúvida, também deixa aqui embaixo que eu posso trazer a sua resposta em formato de vídeo, em mais uma aula para todo mundo aqui. Até porque eu sempre digo nos finais das aulas, quanto mais conhecimento você adquirir, mais autonomia profissional você vai ter lá na frente. E isso você só tem a ganhar, você e o seu paciente. Mas eu te vejo então na nossa próxima aula aqui no canal Enfermagem Total. Até a próxima. Tchau, tchau.